Todos os seres vivos vivem em comunidades ecológicas, que podem ser definidas como um conjunto de populações que interagem direta ou indiretamente em uma determinada área geográfica. Essas interações podem ser de dois tipos: intraespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Dentro dessas duas principais divisões, existem muitos subtipos de interações, que podem ser benéficas, prejudiciais ou até mesmo neutra para alguma das espécies envolvidas. Um dos tipos mais conhecidos de interação ecológica é a predação. Nessa interação, existem pelo menos dois indivíduos envolvidos, uma presa e um predador. A predação é extremamente comum entre indivíduos de espécies diferentes, como no caso dos ursos polares, um dos maiores predadores presentes no ambiente marinho, que se alimentam de outros mamíferos como as focas. Menos comum, mas ainda assim importante, é a predação entre indivíduos da mesma espécie, que neste caso passa a ser chamada de canibalismo. Um dos animais marinhos canibais são as lulas, que nas profundezas dos oceanos já foram observadas se alimentando de outras lulas da mesma espécie. O canibalismo geralmente ocorre quando há pouca disponibilidade de alimento, o que acaba forçando os animais a comerem uns aos outros. Outro tipo de interação, ainda um pouco relacionado à predação, é a herbivoria, na qual um indivíduo se alimenta de um organismo fotossintetizante. Este é o caso dos ouriços do mar, que se alimentam de algas como os kelps, os quais são responsáveis por formar grandes florestas subaquáticas. Recentemente, os ouriços têm devorado desenfreadamente as florestas de kelps em algumas regiões, como na Califórnia, levando a uma redução de até 90% dessas algas, o que, consequentemente, resulta em um desequilíbrio ambiental. No entanto, ao contrário desse exemplo extremo dos ouriços, a herbivoria não necessariamente resulta na morte do organismo fotossintetizante, e pode ser parcial, de forma que apenas uma parte dele seja consumida. A competição é outra forma de interação prejudicial para uma das partes envolvidas, ocorrendo geralmente, mas não necessariamente, quando há limitação na disponibilidade de recursos, como no caso da competição entre algas e corais. Os corais são quinidários capazes de formar recifes e são frequentemente afetados pelas atividades humanas no ambiente marinho, as quais podem causar graves distúrbios, como o branqueamento dos corais. Esses animais, no entanto, são capazes de se recuperar, embora levem tempo para isso. O problema acontece quando macroalgas se aproveitam da fragilidade dos corais e crescem significativamente sobre os recifes, competindo por luz e espaço, o que dificulta e às vezes até impossibilita a recuperação dos corais. Outra interação prejudicial é o parasitismo, que pode ser definido como uma interação interespecífica na qual um organismo parasita causa prejuízos em outro organismo, o hospedeiro. Um exemplo curioso envolve crustáceos e dinoflagelados do gênero Hematodinium. Esses dinoflagelados infectam crustáceos, alteram o funcionamento dos órgãos, tecidos e hemolinfa desses animais e fazem com que a carne deles passe a ter gosto de aspirina, no que é conhecido como doença do caranguejo amargo. Um outro exemplo é o parasitismo por mixozoários. Esses animais são parasitas internos de diferentes vertebrados e invertebrados e são representantes do filo Cnidaria, o que é surpreendente, já que sua forma corporal e seu hábito de vida diferem muito dos outros quinidários. Dentre as interações benéficas encontra-se o comensalismo, uma relação na qual uma espécie se beneficia enquanto a outra não sofre nenhum efeito. Um exemplo é a associação entre pepinos do mar e camarões imperadores. Esses camarões, quando querem se locomover sem gastar energia, se posicionam sobre a superfície corporal dos pepinos e são transportados de um local para o outro. Quando querem se alimentar, os camarões saltam do corpo dos pepinos e vão em busca de alimento. Quando querem se deslocar para outro local, podem pegar outra carona com os pepinos ou ainda com outros animais, como os nudibranquios, que além do transporte oferecem proteção, uma vez que esses moluscos podem ser tóxicos para outros animais. Outra associação comensal envolvendo os pepinos do mar é a interação entre esses animais e os peixes-pérola. Esses peixes, durante o dia, vivem dentro do corpo dos pepinos, onde encontram abrigo e proteção, e durante a noite saem em busca de alimento, que inclui alguns crustáceos. Outras formas de interações benéficas, que dessa vez trazem benefícios para as duas espécies envolvidas, são a simbiose e o mutualismo. A simbiose se refere a uma interação próxima e prolongada, na qual os simbiontes passam a maior parte do seu ciclo de vida em uma íntima associação, como no caso dos corais e zooxantelas. As zooxantelas são dinoflagelados que vivem no interior dos tecidos dos corais, onde encontram recursos importantes, como abrigo, nutrientes e dióxido de carbono, que é essencial para a realização da fotossíntese. Em troca, as zooxantelas oferecem para os corais os nutrientes produzidos pela fotossíntese, que às vezes chega a ser responsável por até 90% da energia necessária para o metabolismo desses animais.
Já no mutualismo, ao contrário da simbiose, os organismos podem passar grande parte do seu ciclo de vida vivendo livremente, embora, em alguns casos, passem toda a sua vida juntos. Um exemplo clássico de mutualismo no ambiente marinho ocorre entre os peixes limpadores, que apresentam uma estratégia alimentar bastante especializada, interagindo com outras espécies conhecidas como clientes. Os limpadores são responsáveis por remover parasitas e pele morta de seus clientes. Em alguns casos, os peixes limpadores possuem uma linha horizontal em seu corpo, a qual faz com que sejam reconhecidos pelos clientes e possam entrar dentro de sua boca sem que sejam confundidos com alimento. Os clientes podem até apresentar mudanças na coloração do corpo e na forma de se movimentarem, indicando que precisam dos serviços dos limpadores. É importante destacar que o limite entre essas interações é uma linha muito tênue. Em alguns casos, por exemplo, uma relação pode ser tanto simbiótica quanto mutualística, e até mesmo se transformar em parasitismo. Em outros momentos, vamos ver essas características com mais detalhes. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar os próximos, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você será avisado quando sair um vídeo novo. Até lá!